Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Andreas e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu tô aqui sentado porque é um assunto mais sério e eu quero dar o máximo de detalhes que eu tenho pra dar e também não ter aquilo tipo de eu ler, depois falar na câmera e de repente falar alguma coisa errada e tal, porque esse vídeo depende muito da notícia que eu vou falar aqui pra vocês. Basicamente, no final do mês passado, a Naver lançou um blog falando que 6 membros dos 10 no total do grupo A-Team, que iria debutar esse ano, foram assediados sexualmente pela mulher do CEO da empresa. Lembrando aqui, só para deixar claro para vocês, abuso sexual e assédio sexual são coisas diferentes, mas ambas são crimes. Abuso sexual é quando você meio que força a pessoa, sabe? Como, por exemplo, o próprio estupro. Aquilo ali é um abuso sexual. O assédio sexual é você chegar na pessoa sem o consentimento dela e começar a apalpar ela, a passar a mão. No caso, foi o que aconteceu com os meninos. Ou de repente ficar falando no ouvido assim coisas que você não quer ouvir, sabe? Isso é um assédio sexual. Bom, vamos aqui no começo da história. Em agosto de 2018, a empresa DSNE Entertainment tinha anunciado que ia ter um novo boy group, que seria o primeiro boy group da empresa, que teria 10 membros, sendo que 2 deles eram ex-integrantes do Produce 101, que tinham participado do programa. A empresa falou que primeiro eles iriam promover, ia fazer algumas promoções no Japão, e depois que tivesse encerrado toda a agenda no Japão, eles iriam para a Coreia do Sul para começar o verdadeiro debut deles, que tinham marcado para dia 1º de setembro de 2018. Mas vale lembrar que o debut não ocorreu, eles apenas foram lá para o Japão, fizeram algumas performances lá, que eu vou contar aqui nos relatos, mas não tiveram um debut certo. Então, recentemente foi postada uma foto no Instagram oficial do grupo, que é 18_official, e nessa foto tinha todos os 10 membros, né, o que seria a foto de debut deles, e na legenda estava escrito: "Nós queremos que a justiça nos salve. Por favor, nos ajude." E logo depois disso bombar, né, depois que foi postado e viralizou na Coreia do Sul, a mesma conta publicou uma nota falando que aquele Instagram não tinha nenhum vínculo com a empresa, não tinha nenhum vínculo com os meninos, era feita por fãs, mas aí fica meio que, será que é verdade, será que é não? Mas tudo aponta que é verdade, porque eu vou contar aqui pra vocês o que tá acontecendo, porque os meninos decidiram se abrir, dando uma entrevista para uma rede de TV sul-coreana. Não somente eles, como um pai responsável, né, um responsável ali pelos meninos. E eu vou contar tudo pra vocês aqui, com detalhes, nas palavras deles. Eu vou deixar, inclusive, embaixo aqui a tradução feita para o inglês e a tradução que eu fiz para o português, porque eu quero deixar tudo claro aqui para vocês. Então, agora começando o verdadeiro caso, que foi quando foi anunciado, publicaram um blog na Naver no final do mês passado, no finalzinho de janeiro, onde falava que 6 dos 10 membros do grupo tinham sofrido um assédio sexual por parte da mulher, que no caso é a esposa do CEO da empresa, que é a DSNE Entertainment. Basicamente, eles tiveram um jantar no Japão depois de algumas performances que eles fizeram por lá. E a mulher, ela começou a passar a mão, a palpar os meninos, 6 no caso. A denúncia ela foi feita no dia 18 de outubro, ainda no ano passado, né? Mas a notícia ela só veio à tona agora porque eles decidiram procurar uma rede de TV, que é a YTN Star, ITN Star, né? Algo do tipo, para falar um pouco mais sobre. Então, a partir de agora, eu vou falar aqui o relato dos meninos. Não foi divulgado, tipo, quem falou o quê. Tá tudo como, tipo, trainee 1, trainee 2, trainee 3 e pai. É assim que tá a notícia. Então, eu vou prestar mais atenção em ler pra vocês, porque eu não quero passar nenhuma informação errada e falar assim de boca a boca. Eu ler e falar aqui pra vocês. Então, eu vou passar esse momento do vídeo lendo o que os meninos falaram. E no caso, foi o que foi divulgado na notícia. Um trainee e um pai, eles enfatizaram que eles queriam esconder. Eu queria esconder, mas eu não quero que isso se repita novamente com meus amigos que possuem o mesmo sonho que eu. Ou seja, ele decidiu contar isso pra mídia porque ele não queria que ocorresse com mais nenhum dos amigos dele ali do grupo, mas também nenhum outro trainee, que de repente a gente não sabe como é a empresa de entretenimento sul-coreana. A gente sabe que tem muita merda por trás.
A gente sabe, tipo, algumas coisinhas, mas a gente sabe que é uma merda como que é as empresas musicais sul-coreanas. E aí a entrevistadora ela falou como que foi, né? Falou assim, como que ocorreu esse caso inteiro. E aí o pai respondeu. Os 10 estavam fazendo performances fazia um mês e no dia 28 de setembro, no final da agenda, tiveram um jantar em um restaurante no Japão. Foi aí onde a mulher do presidente da empresa tocou o corpo de 6 membros. A seguir eu vou falar para vocês aqui 4 relatos que foram dos meninos que sofreram um assédio, né? Então, isso aqui foram os próprios meninos que tiveram o corpo tocado pela mulher. Eles falaram um pouquinho assim sobre o que isso fez com eles. A mulher do CEO assediou 6 de nós no jantar. Foi difícil mesmo aguentar aquilo, mas eu fiquei em silêncio para mim mesmo. Pois se eu falasse algo eu não teria chance de debutar e eu não queria perder o que eu tinha. Desde os 17 anos eu tenho crise do pânico e tenho tratamento. Cheguei a desistir do meu sonho de ser um idol. Eu não sei o que fazer após aquilo, meu estresse mental está cada vez maior e eu sou positivo, eu dou duro do meu trabalho, mas também estou tomando medicação e indo em um psicólogo. Às vezes eu me sinto fraco e eu me culpo. Eu sou sensível e eu vivo em dor. Eu estou indo ao psicólogo, estou tomando remédios para dormir, pois estou tendo insônia, eu só queria sair dessa empresa. Eu estive sonhando por 10 anos em ser um idol, me sinto enganado pelo que vi esses anos na indústria do entretenimento. Aí agora vai vir um comentário dos outros membros que estiveram lá no lugar, que perceberam, e também eles relatando outras restrições da empresa que faziam com todo mundo do grupo. Eu estava vendo meus amigos sendo assediados. Era um sonho para mim debutar desde o ensino médio, mas eu esperava algo verdadeiro na indústria do entretenimento. E eu estou tendo apenas um tempo difícil agora. A filha deles também estava lá. Ela inclusive percebeu o que a mãe dela estava fazendo e disse para ela parar. Ou seja, no jantar a gente pode ver que não foi somente os 10 membros, o CEO e a mulher dele, como também foi a filha deles dois, né, do presidente e da mulher do presidente. Então a gente fica mais chocado ainda porque teve a filha deles, provavelmente uma criança talvez, estava vendo aquilo e pediu para a mãe dela parar, tipo, mãe, o que você tá fazendo, sabe? E não teve nenhum tipo de ajuda e os meninos só ficaram tipo assustados com o que estava acontecendo. Depois disso, a entrevistadora perguntou como que estava a relação deles com a empresa. Quando estávamos no Japão foi difícil por causa da agenda, inclusive era impossível usar o celular ou qualquer outro meio de comunicação. No Japão ocorrem vários terremotos e eu não conseguia avisar minha família ou meus amigos que eu estava bem. Eu pedia para que eu ligasse para eles, mas eu era ignorado. Mesmo indo ao Japão para trabalho, eu acho que poderia arrumar nossa agenda. No dia que não havia performance, ficávamos presos no hotel e os celulares eram confiscados. Era difícil, mas eu acreditei no que eles falavam sobre ter um tempo para descansar após terminar tudo o que tínhamos a fazer por lá. Eu pedi uma revisão do contrato, pois perdi a confiança na empresa. Ou seja, a gente aqui pôde ver que eles prometiam que eles iam ter algo em troca depois de todo esse trabalho que eles estavam tendo, né? Tipo, os idols, eles fazem shows e não sei o que, e às vezes eles têm tipo umas mini férias assim pra aproveitar, cada um vai pra um canto, descansa e tal. Tava sendo jurado isso pra eles, mas não ocorreu em nenhum momento depois que terminou a agenda deles. Quando o presidente começou a intervir no que fazíamos, tudo não foi feito como planejado. Na época da performance japonesa, houve momentos em que eu falei sobre publicidade do grupo nas ruas. Ele apenas me ignorou. Sem termos uma estreia formal, parecia que éramos um grupo que só trabalhava no teatro para lucrar. O próximo comentário também é de um trainee que foi assediado pela mulher do CEO. Eu tive que performar até quando eu estava com dores pelo corpo e eu não era tratado. Agora a gente continua para comentários de outros trainees. Eu nasci com um problema no rim e eu tenho que fazer check-ups durante o ano. Eu recebi uma ordem que eu não poderia fazer isso e tive que ir performar no Japão e mesmo assim eu tive que pedir por favor por uma consulta. E depois eles perguntaram qual foi a posição que a empresa teve depois que eles foram atrás de quebra de contrato, sobre a denúncia do assédio, né? E quem respondeu isso foi o pai que estava responsável pelos meninos. No dia 14 de outubro, os meninos juntos aos pais foram até a empresa para falar sobre a violação do contrato e pedir desculpas pelo assédio sexual, mas não obtiveram nenhuma resposta por 2 semanas. No dia 2 de novembro enviamos nossas provas e anunciamos que iríamos quebrar o contrato. No dia 27 de novembro a empresa respondeu falando que não havia nada de errado com tudo isso,
e no dia 28 de janeiro desse ano, um dos membros foi notificado com a terminação do contrato assinado pelo diretor, dizendo: foi encerrada por sua saída não autorizada e recusa de continuar nosso contrato. E eu, o pai no caso, estou pensando em cobrar uma multa por isso. Ou seja, no mesmo momento que aconteceu aquilo do assédio sexual, passou alguns dias ali até eles falarem com os pais e tal. E quando voltaram para a Coreia, porque eles estavam no Japão, né? Os pais, junto aos meninos, foram até a empresa para falar sobre isso tudo. E, tipo, os caras falaram que, tipo, não é nosso problema, sabe? E isso até que quebra nosso coração a gente ouvir isso. Uma empresa, tipo, meter o foda-se pros meninos e ainda ter feito aquilo com eles. E aí, tipo, a gente não é responsável por isso. Então, agora a gente vai meio que encerrar aqui o caso, a notícia termina com um relato do pai falando quais são os planos daqui para o futuro em relação da denúncia contra a empresa. Estamos esperando uma resposta de uma disputa, pois não é nossa obrigação de pagar uma multa, sendo que foram eles os culpados. E a denúncia de assédio sexual irá até o final. Existem mais pessoas que sonham em ser um idol, mas parece que não há nada que os protejam. Eu acho que isso é a pior coisa nessas empresas, onde idols são um objeto para fazer dinheiro e crianças e famílias estão tendo um tempo difícil por causa do assédio que os meninos tiveram. Eu espero que essa ocasião sirva de alerta. Basicamente, esse comentário final do pai foi mais para as pessoas, principalmente para os pais da Coreia do Sul, assim, que têm filhos que desejam ser idols, que desejam debutar em um grupo e ser uma figura pública, assim, que tomem cuidado com o que eles vão fazer, porque a gente nunca sabe o que acontece por trás dessas empresas. A gente já ouviu de outros relatos de assédio sexual, de problemas psicológicos que a empresa trouxe para alguns grupos. Então ele falou, tipo, eu espero que essa ocasião aqui que a gente teve com os meninos sirva de alerta para os outros pais que desejam, que os filhos desejam ser um idol no futuro, que tomem cuidado com o que eles vão atrás, nas empresas que eles vão. Tipo, toma cuidado, por favor. Não só isso, mas também pode ser um alerta para grupos que já debutaram e tem tudo alguma coisa por trás. Por exemplo, um tempo atrás aconteceu a mesma coisa com membros do grupo T-Starlight, que eles também tiveram assédios sexuais. Acho que um ou dois meninos vieram a público falar sobre. Então a gente nunca sabe se um idol que vai debutar, um trainee atualmente, sabe, que já está na empresa, está sofrendo alguma coisa, não só assédio sexual, de repente batem nele, a gente não sabe o que acontece por trás de tudo isso, quanto grupos maiores, de repente um grupo famoso, que de repente por trás das câmeras ali, os managers ou os donos da empresa fazem alguma coisa e a gente não sabe, porque a gente tá só ali apreciando o que a empresa quer passar sobre eles, a imagem, sabe? Os shows, os stages, as promoções, aquilo ali é o que a gente vê dos idols. Então a gente fica um pouco com medo do que pode estar acontecendo por trás de tudo isso. Então, esse caso todo, o pai espera que seja de alerta, tanto como eu falei, para meninos ou meninas que querem debutar em um grupo no futuro, quanto para grupos que já existem e que abram os olhos com a empresa, que seus filhos estão sob proteção, né, que estão sob eles ali. Bom, para encerrar o vídeo eu quero falar que tá rolando uma hashtag nas redes sociais, que é o hashtag Justice for 18, que as pessoas estão postando mensagens de apoio, mensagens que deixem os membros um pouco mais aliviados, assim, dá um pouco de amor para os membros, que acho que é principalmente isso que eles estão precisando agora, e dá uma força, né, tipo, a gente tá junto com vocês nisso, busquem justiça mesmo, porque isso que vocês sofreram, tipo, não é nada legal. Então qualquer comentário que você queira fazer sobre, você pode fazer no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram, assim, na rede social de sua preferência, coloca a hashtag Justice for 18, e aí lá você posta o que você quiser, uma mensagem boa para os membros, ou então de repente quiser falar um pouco sobre, que acho que é um pouco importante. Um pouco não, né? É bastante importante que mais pessoas saibam do que esteja ocorrendo e que fiquem alertas, né? Como que o pai quer que aconteça, que as pessoas fiquem alertas do que pode estar acontecendo por trás das empresas de K-pop. Bom, eu peço também que você divulgue esse vídeo para mais pessoas saberem o que está ocorrendo, né? Porque acho que quanto mais gente também souber, como eu disse sobre a hashtag,
vai ser interessante para a mídia, né? Por causa que vão ver que as pessoas estão esperando uma resposta daquilo, porque tipo, isso não pode ficar impune de jeito nenhum. E também para outras pessoas abrirem os olhos e darem força para os meninos. Bom, se você gostou do vídeo, você pode deixar o seu like aí embaixo, que ajuda bastante na divulgação, não só do canal, como do vídeo. Se inscreva também, caso você não seja inscrito ainda, que ajuda bastante também, né? Eu tenho aqui vídeo toda semana. E acho que é isso, não tem muita coisa o que falar mais, né? Me siga nas redes sociais, caso também você queira, né? Tudo @AndreasBro. Lá eu posto algumas coisinhas assim, é bem difícil, mas eu posto lá. Pode entrar em contato comigo lá também, conversar, a gente tá sempre aí aberto pra conversar com vocês. E bom, eu fico por aqui, até a próxima, tchau!